Todo mundo sabe que o cenário global está em destaque. Tivemos nos últimos dias as eleições americanas, com Donald Trump sendo eleito. Com isso, tivemos uma alta das bolsas globais, S&P aí batendo 26% no ano de 2024, dólar forte, do outro lado, o Fed cortando juros. E vamos discutir aqui hoje um pouco sobre cenário global, mas especificamente uma outra classe de ativos que não está tanto no radar dos investidores, mas que apresenta aí ótimas oportunidades com bons retornos ajustados a risco e uma volatilidade um pouco menor do que a gente está acostumado nos mercados de ações. Bem-vindos ao BTG Asset Talks. Eu sou Gabriel Barca, essa é a Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset. E, Fernanda, com você. Obrigada, Barca. Bom, e a gente tem dois convidados aqui super especiais. Primeiro, Luísa Paparoni, economista da BTG Pactual. Bem-vinda, Lu, sua primeira vez no Asset Talks, né? Mas já super conhecida aí pelo pessoal. É isso, obrigada pelo convite, pessoal. Muito bacana estar nessa bancada, agora num programa diferente. Então, perfeito. E do nosso lado aqui, como convidado de gestor da BTG Pactual Asset, a gente tem o Patrick Uran, que é gestor da mesa de crédito privado com foco maior em relação ao crédito Latam, né? Bem-vindo também, Patrick. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com todos. Obrigada a vocês pela participação. Maravilha. Bom, para começar nosso episódio, Luísa, se quiser falar um pouquinho, de forma resumida, o que movimentou os mercados globais nesses últimos dias aí, seria muito legal para a gente começar o nosso papo. Bom, vamos lá. A gente teve aí, acho que a semana mais importante do ano, né? A semana mais aguardada do ano, eleições americanas, em que a gente viu um Republican sweep, que acabou de ser confirmado, né? Ou seja, Trump eleito com a maioria do Congresso, maioria do Senado e da Câmara. Era um resultado muito aguardado por todos, todo mundo queria saber se Trump ia ser mesmo eleito, depois de toda a volatilidade nas pesquisas, e se viria com o Republican sweep ou não. E a gente vai discutir melhor, claro, o que isso implica. Mas esse foi o principal destaque. E, além disso, a gente teve continuidade do ciclo de cortes do Fed, né? O Fed cortando mais uma vez os juros, agora 75 bips de cortes totais em 2024. Não, perfeito. Eu acho que já aproveitando para a gente fazer um gancho aqui em relação às estratégias que a gente tem disponível aqui na BTG Asset, Patrick, o que você tem enxergado de oportunidade, tanto no mercado de crédito, a gente pode especificar em questão do mercado Latam ou não, tá? Fica super à vontade, mas dado aqui esse highlight da Luísa, o que você vê como oportunístico para esse momento? Bom, até pegando um gancho, né, do que a Luísa falou, hoje a gente tem visto, né, um início, né, de flexibilização monetária aqui do ponto de vista macroeconômico dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem dois produtos, né, que a gente acha que se encaixam muito bem nesse cenário. O primeiro deles, né, o Yield Liquidity, é um fundo money market que se aproveita, né, dessa taxa ainda gorda, né, que a gente chama no macro dos Estados Unidos, tá? Então, é um fundo que tende a performar parecido com o Fed Rate, que ainda está em níveis muito altos comparados aos 20 anos passados, e que a gente julga uma oportunidade muito legal. E o outro produto que a gente vê uma oportunidade também muito interessante de entrada é o Latam Corporate Debt, que é um fundo que investe, né, em títulos corporativos de empresas latino-americanas. E esse fundo também, ele tende a se aproveitar tanto desse carrego, né, que a gente julga super atraente nesse momento de mercado, quanto também de um possível fechamento de taxas aí, conforme o Fed for flexibilizando ainda mais, né, a taxa de juros dos Estados Unidos. Bom, vamos aprofundar um pouquinho agora em cenário macro. O que você está vendo, Luísa, de cenário macro-americano? O que a gente pode esperar de políticas econômicas do Donald Trump? Bom, vamos lá. Eu acho que um primeiro ponto, né, como eu já comentei, a gente teve então um Republican sweep. O que significa isso? O Trump foi eleito com a maioria no Senado e a maioria, né, com os republicanos com a maioria no Senado e na Câmara também. A gente teve agora a confirmação, por acaso, essa semana da Câmara, né? A Câmara demorou um pouquinho mais de tempo para contar os votos. E o que isso significa? Isso significa que o Trump vai ter muita liberdade para aprovar todas as medidas que ele gostaria, né, e que ele propôs nesse ano eleitoral. Mas uma coisa que a gente comenta muito, que eu acho que é muito importante sempre deixar em mente, e como o Trump já foi presidente anteriormente, a gente consegue usar isso como perspectiva, é que a gente sabe muito bem como que é um ano eleitoral e o que é depois um mandato de 4 anos. Né? Então, a gente não espera que o Trump vá efetivamente perseguir todas as medidas que ele propôs aí nesse ano eleitoral, em 2024. A gente viu esse cenário também no primeiro mandato dele, né, ali em 2016. Claro que parece que ele vai ser mais agressivo, que ele vai ter mais espaço para fazer mais coisas.
do que ele fez ali no primeiro mandato, mas ainda assim a gente não espera que ele persiga todas as propostas. Então, né, ele tem a proposta ali de 60% de tarifa sobre importação de bens chineses. A gente não acha que ele vai chegar nesse nível. A perspectiva de 10%, 10 a 20% de tarifa sobre todos os bens importados, a gente também não espera que ele vai chegar nesse nível de tarifas. Então, assim, acho que tem que sempre lembrar o que é uma retórica do ano eleitoral e o que efetivamente é factível e dá para fazer à frente. Então, assim, com esse Republican Sweep, ele fica com muita carta na mesa, né? Fica muito mais fácil de aprovar todas as medidas que ele propôs, mas a gente espera que ele vai ser mais cauteloso, né? Acho que tinha muita coisa que era para atrair os eleitores. Então, por exemplo, no âmbito da imigração, não é factível a proposta dele de fazer a maior deportação de imigrantes ilegais já vista na história dos Estados Unidos. Pra vocês terem noção, assim, o máximo que os Estados Unidos já fez por ano de deportação foi em torno de 300 mil a 400 mil imigrantes ilegais por ano. O J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, tinha proposto 1 milhão de imigrantes ilegais por ano, né, de deportação. Isso implica num gasto muito significativo. Né? Fazer toda essa deportação é um gasto muito significativo público, né, porque você tem que deportar as pessoas, mandar as pessoas de volta dos seus países. Também teria toda a proposta de construção de novos centros de detenção, enfim. Tem muitos gastos incluídos que torna com que esse 1 milhão de target de deportação anual seja muito difícil. Não que não vai ter uma forte onda de deportação e que a imigração não vai ficar mais rígida, vai acontecer, mas provavelmente mais próximo do limite superior do que eles já fizeram historicamente, considerando né, o que eles têm de orçamento. Claro que devem aumentar o orçamento para a segurança, mas ainda assim não deve chegar a um nível factível desse 1 milhão de deportação por ano. Deve ficar mais próximo ali da média histórica, claro que dos períodos com maior deportação, em torno de 300 mil a 400 mil por ano. Considerando tarifas, acho que o país mais impactado com certeza é a China. Né? Acho que essa discussão ela é mais done deal. Né? A China deve ser a mais impactada por tarifas, mas ainda assim a gente não espera que chegue a 60% e a gente espera que talvez eles persigam, né, tarifas mais direcionadas a bens de capitais e bens intermediários. E não persigam tanto tarifas sobre importação de bens de consumo, que aí tem um impacto direto sobre o consumidor, que aí sentiria mesmo o nível, né, o aumento do nível dos preços dos bens que consome. Também para evitar, porque tem muitas dessas propostas, elas são inflacionárias, né, e o consumidor vai sentir na ponta o aumento dos custos no mercado mesmo, né? Na verdade, na compra de bens. Então, a gente não espera que, pelo menos no primeiro momento, direcione tanto tarifas sobre bens de consumo chineses. E a proposta de 10%, né, de tarifas sobre todos os bens importados, a gente não acha que ele vai perseguir nessa linha. Um dos grandes economic advisors, né, do Trump, que é o Lighthizer, que foi já mencionado como alguém que possivelmente vai estar nesse novo mandato, no gabinete dele, ele tem um livro, né, que chama No Trade is Free, e ele defende muito uma redução do déficit comercial dos Estados Unidos com as nações. E aí, quando você pega ali a balança comercial norte-americana, os Estados Unidos é o país mais deficitário no mundo, de balanço comercial, e a China é a mais superavitária, então eles têm esse balanço. Se a gente pega ali quais são os países em que os Estados Unidos têm o maior déficit comercial, a gente acredita que esses vão ser os targets. Dito isso, é China, claramente, zona do euro e México. Acho que esses são as três regiões / países que devem ser mais impactados por um Trump 2.0, mas a China ganhando mais o destaque. Os outros países mais usando tarifas como meio de negociação. O Trump, ele fala, né, eu sou o homem das tarifas. E eles usam muito as tarifas como meio de negociações. Se você coloca em perspectiva o primeiro mandato do Trump, ele ameaçou as tarifas sobre México, ele ameaçou 5% de tarifa sobre todos os bens importados mexicanos, só que no final do dia as tarifas nunca entraram em vigor, porque eles entraram numa negociação que o governo mexicano ia ajudar a impedir imigração ilegal. Então, acho que isso pode se repetir, né? Ir muito nessa linha de usar as tarifas como uma ferramenta de negociação, e aí as tarifas são reduzidas ou nunca entram realmente em prática. Acho que a China é um caso à parte, de novo, acho que é outra discussão. Agora, quando a gente fala de zona do euro, fala de México, acho que vai ser utilizado, sim, como uma ferramenta de negociação. E a gente tem o terceiro ponto básico de Trump, que é fiscal, política fiscal. Com o Congresso completamente ao seu lado, é muito mais fácil, porque das tarifas de imigração, ele não precisa do Congresso para aprovação.
só que o fiscal ele precisa. Então deve sim ter uma renovação de todos os cortes de impostos de renda que eles fizeram em 2017 e também deve ter a discussão sobre mais uma rodada de cortes de impostos corporativos. Atualmente, os impostos corporativos estão em 21%. Trump estava propondo 15%. Não acho que chega até 15%, porque eles já cortaram de 35% para 21%, né, no primeiro mandato. Deve ser de 21% para algo mais próximo de 20% a 18%. Eu não acho que eles chegam aí nesse limite inferior. O ganho marginal agora para esses cortes adicionais é muito baixo e mais uma perda de arrecadação que eles não estão podendo perder, né, dada a situação fiscal dos Estados Unidos. Mas o que eu sempre tento falar é que, assim, deve vir volatilidade, mas muita coisa que é proposta é muito retórica e não efetivamente vai entrar em vigor. Eu acho que vai ser talvez um ano menos catastrófico economicamente para o mundo do que todo mundo estava ali propondo, dadas as tarifas são muito inflacionárias, o fiscal, enfim, acho que vai ser menos do que foi, do que as pessoas temem, pelo menos para os próximos 4 anos. Legal, você falou duas coisas que, sim, para mim são highlights, assim, super importantes. Desculpe. Estava ouvindo alguns podcasts com o Trump, com o J.D. Vance também, e a minha impressão foi muito essa, né? De, putz, temos aqui, primeiro, retórica, segundo, moeda de negociação, né? E se você quiser ir contra os interesses dos Estados Unidos, toma uma tarifinha aqui para você. Exatamente. O Trump, ele já falou muito também sobre... esse é o call um pouco menos usual, mas isso para a China, ele fala muito... Eu vou colocar tarifa sobre o seu bem, você traz a sua indústria para os Estados Unidos, você começa a produzir aqui dentro, eu reduzo a tarifa ou eu tiro. E ele, no comício dos republicanos em julho, ele falou, né, sobre a China. Ele falou, a China está produzindo carros elétricos no México, por que eles não começam a produzir carros elétricos aqui? E aí a gente não discute tarifas. Então ele também tem esse ponto em que, a depender de como tudo evoluir, ainda com China, que deve ser o ponto focal e que vai ser mais agressivo, pode ter uma discussão sobre trazer a produção chinesa para dentro dos Estados Unidos, para, enfim, empregos e para melhorar e impulsionar a economia americana. Então, trazer o investimento estrangeiro para dentro e aí usar as tarifas como meio de negociação. Trazendo um pouco desse papo para a nossa realidade aqui de gestão, quando a gente está falando aqui do portfólio dos fundos, né, que está ali abaixo da cadeira de vocês, a gente fala muito de diversificação internacional, a gente também fala um pouco, enfim, de spreads globais. Então, já linkando com toda a fala aqui da Luísa, como que funciona o dia a dia de vocês quando vão montar, né, escolher ali as empresas para estar com exposição, então para estar dentro do portfólio de vocês? Vocês têm uma troca com a equipe macro? É um comitê? Tem mais trocas dentro da asset entre a gestão ou vocês se apoiam mais em relação a toda a parte econômica do banco? Como que funciona isso? Show. Então, com certeza, então a gente participa, né, dos comitês macro, a gente está sempre em contato com os economistas do banco, né, e acho que esse input macro aqui é essencial, né, para a gestão de um fundo, principalmente offshore, né, então estar acompanhando a política, estar acompanhando também o movimento, né, os impactos que isso podem trazer do ponto de geopolíticos e também de inflação para o mundo é algo primordial aqui, né, para compreender a dinâmica e também projetar à frente, né, qual que seria o comportamento que você falou dos spreads e das taxas nominais dos bonds, né, que é onde a gente de fato atua. Então, sem dúvidas, né, a gente usa isso como uma bússola para conseguir direcionar, se a gente quer apontar aqui para um país específico, se a gente quer apontar para uma região, né, específica que a gente acha que pode se beneficiar de um movimento como a Luísa mencionou. Então, é algo que a gente está sempre monitorando, sim. Tá? E com relação, até fazendo um complemento, aquilo que a Luísa falou, né, a gente entende, até a gente viu, né, logo que o Trump foi eleito, um movimento de força do dólar. Né? Então, justifica, né, sempre ter uma diversificação nessa moeda mais forte. Eu acho que nesses momentos de choque, a gente consegue ver que, de fato, faz diferença ter uma carteira diversificada. Então, a gente recomenda, né, sempre ter uma alocação em dólar na sua carteira. Obviamente, né, tem menos volatilidade e, além disso, no longo prazo, pelo menos nos últimos 20 anos, se pagou, né, ter essa alocação em dólar. Então, a gente acha que para frente também vai fazer sentido, né, e vai se pagar ter essa alocação sempre em dólar, né? Essa diversificação, na nossa visão, é essencial. Uhum. E a gente entrando também mais no detalhe aqui da América Latina, né? A Luísa falou aqui de México. Como que está a exposição por país dentro do Latam Corp Debt?
Então, hoje as principais economias, né, que a gente tem alocação são Brasil, em primeiro lugar, e México, né, em segundo. Então, o que a gente fez nos últimos meses? A gente foi diminuindo o México e a gente foi aumentando aqui a alocação em Brasil, tá? Então, justamente percebendo, né, que toda essa questão aqui do Trump poderia sim significar um impacto, né, do ponto de vista daquela tese de nearshoring, que com certeza, né, ela fica um pouquinho mais abalada, mas a gente ainda acredita que ela existe. Tá? Então, muita coisa, como a Luísa mencionou, é barulho. Então, a gente segue confiante aqui que, apesar da troca do governo, a economia mexicana vai continuar, sim, desempenhando um papel aqui bastante forte nos próximos anos. Tá? Então, a gente tem visto muitas empresas, né, direcionando seus investimentos para o México e, obviamente, vai ter sempre esse barulho político, né, acompanhando a gente, mas a gente acredita que, no final das contas, vai, sim, chegar no meio termo e que a economia mexicana vai continuar forte. Tá? E com relação ao Brasil, né, a gente acompanha, a gente sim acha que teve uma piora do ponto de vista político aqui nos últimos meses, principalmente, e a gente acha que o Brasil está muito barato aqui, quando a gente olha o comparativo, né, dos bonds. O soberano Brasil hoje, o CDS, já está em 160 bases, tá? Então teve uma piora relevante, que muito por conta, né, dessa questão aqui da piora local. E a gente vem, aos poucos, aumentando essa exposição em Brasil justamente para pegar aqui uma possível melhora. Essa semana a gente teve toda essa discussão, né, do corte de gastos. Então, aqui no Brasil também, a gente acredita que a gente vai conseguir, sim, chegar aqui no meio termo. Né? O governo, apesar de ter uma propensão, né, a aumentar o fiscal, né, a ser mais gastador, a gente acha que ele vai, sim, ponderar, né, todo o impacto econômico que isso traz e que vai apresentar um plano consistente para a gente conseguir melhorar toda essa questão da projeção, né, da dívida PIB ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem, aos poucos, aumentado essa alocação em Brasil e reduzindo marginalmente essa alocação em México. Tirando esses dois países, a gente também tem uma alocação em Colômbia, tá? Então seria o terceiro, e depois de Colômbia são alocações menores, tá? O quarto seria o Peru, e essas seriam, de fato, aqui as maiores alocações do fundo. Aproveitando que a gente está falando aqui de portfólio do fundo, rapidinho, como que está a alocação por setor? Por setor, a gente tem preferido os setores financeiros, tá? E o de óleo e gás. Então, a gente acredita que tem sido setores muito resilientes nos últimos anos. Tá? E o financeiro, sem dúvida, aqui é o nosso top pick. Tá? Então, hoje a gente tem uma alocação relevante aqui em bancos de América Latina, tá? Tanto Brasil, quanto Colômbia, quanto México. E é, sem dúvida, o nosso top pick no momento. Tá? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre dólar. Né? A gente tem, de um lado, as questões que a gente discutiu aqui, né, de forças inflacionárias e tarifas que vão na direção do dólar mais forte. Do outro lado, a gente tem a queda de juros dos Estados Unidos, né? O ciclo de corte de juros, que aponta talvez para outra direção, mas parece que o primeiro fator está sendo mais preponderante. Né? Para 2025, a gente pode continuar esperando um dólar um pouco mais forte? Bom, vamos lá. Como você já bem comentou, a gente tem muitos fatores que influenciam aí na força do dólar. Você pensa no Trump, né? A gente está vivendo o momento do Trump Trade, né? Então, o dólar... consecutivamente, faz uma semana que sobe todos os dias, subindo todos os dias, né? O DXY. Hoje ele estava batendo quase 107 pontos, então um patamar muito elevado. Ali no ápice do Fed ali subindo juros, surpreendendo com alta de 75 bips. Acho que o DXY chegou a bater 112, mas bateu e voltou, assim, tá realmente num nível muito elevado. Mas, na minha percepção, eu acho que a gente já está um pouco próximo da precificação do que é um Trump. Esses 107 pontos, acho que para 2025 é um mundo de dólar mais forte. Todas as propostas do Trump, tanto as tarifas, quanto as discussões, né, fiscais, quanto as discussões imigratórias, são ambientes para um dólar global mais forte. Mesmo com o Fed cortando na outra ponta, o Fed agora está ali em 4,25, 4,5. Não, desculpa, 4,5 e 4,75, né? Cortou 75 bips. A gente espera mais um corte de 25 bips esse ano, que vai chegar ali no 4,4, mais ou menos. Para ano que vem, a gente imagina que eles vão chegar na taxa neutra, de 3,4. Agora vem a discussão de ritmo, né? Porque eles já vão cortar esse ano 100 bips, já chegando ali próximo dos 4%. E a economia americana segue se provando mais forte do que esperado. Apesar do enfraquecimento do mercado de trabalho na margem, a economia segue se provando mais forte do que esperado. E a inflação, ainda assim,
está ali desacelerando gradualmente, né? Você ainda tem alguns pontos de preocupação, teve algumas surpresas altistas com a inflação nos últimos meses, o núcleo da inflação ainda rodando mais próximo de 0,3 do que de 0,2, que é o apropriado para o atingimento da meta. Então você tem uma discussão de uma economia americana mais forte, uma inflação que ainda não está lá, né, o melhor cenário possível para o Fed, e propostas de uma nova administração um pouco inflacionárias, e que podem mexer ali com o equilíbrio geral da economia que a gente chama. Não dizendo que o Fed vá subir juros, né, por causa de tarifas ou por causa de fiscal, pelo menos não por hora. O que os bancos centrais normalmente fazem, eles param para observar os impactos né, das políticas na economia e tentar entender a transmissão disso e como isso pode impactar a política monetária. Então, acho que uma discussão que vai ser muito forte em 2025 vai ser ou uma mudança de ritmo, porque eles agora estão cortando juros consecutivamente, toda a reunião, uma mudança para ritmos trimestrais, ou efetivamente uma pausa. Uma pausa talvez mais próximo dos 4%, nos 3,8%, para avaliar tanto o impacto dos 100 bips de corte ou 125 bips de corte que eles já fizeram, como para avaliar como que as novas políticas podem efetivamente impactar a economia. Então, isso já seria um ambiente de dólar global um pouco mais forte. E aí, por outro lado, você tem as outras forças que compõem o DXY, né, que é Japão, zona do euro, Reino Unido, que são os pesos, né, do DXY. A zona do euro sendo o maior peso do DXY. E a zona do euro vive um ambiente um pouco diferente, né? Eles estão cortando juros também, eles já cortaram 75 bips, e a economia lá está muito mais fraca. Eles têm um ambiente muito mais difícil econômico, baixa competitividade, e também devem ser impactados por um Trump. Então, se a gente vê um ambiente em que a zona do euro está com uma economia mais fraca e cortando mais juros que o Fed, quando você coloca o peso ali do DXY, você também tem como peso altista para o dólar um euro mais fraco, por uma economia europeia sofrendo e a zona do euro precisando cortar mais juros. E mesmo com o Banco Central do Japão subindo juros, que seria ali uma outra força importante do DXY, não parece que seria suficiente ali para levar um dólar global mais fraco. Acho que a gente já está num nível de dólar global muito forte, esses 107 pontos. Eu vejo pouco espaço para que vá além, ainda mais porque a gente não espera que o Trump persiga todas as propostas que ele propôs, né? Tudo que ele propôs esse ano a gente não espera que ele persiga. Mas não parece ter muito espaço para um dólar global muito mais fraco, né? Assim, acho que a gente já está num nível muito bem precificado de Trump. Acho que talvez tenha espaço ao longo do ano que vem, conforme as coisas forem efetivamente acontecendo, as medidas forem sendo propostas, a gente ter uma desvalorização do dólar global, mas eu não esperaria um dólar global abaixo dos 100 pontos, por exemplo, o DXY abaixo dos 100 pontos, por exemplo. Acho que a gente fica aí nesse intervalo de um dólar global mais forte, por diversos motivos, tanto os Estados Unidos surpreendendo, ainda com um crescimento muito robusto, e Trump, quanto por uma zona do euro mais fraca. Bom, e a gente tem um produto aí que é super oportuno em relação ao dólar, porque ele é 100% dolarizado e tem uma alta liquidez, que é o Yield Liquidity, né? Patrick, traz um pouquinho pra gente mais do que é essa estratégia, que é uma estratégia um pouco mais tranquila, e o porquê que, complementando, né, a Luísa, por que é tão interessante ainda fazer a aplicação do produto. Show. Então, a gente brinca que o Yield Liquidity é nosso produto de entrada, né, nos Estados Unidos. Então, é um fundo money market, né, que tem liquidez de D+1. E, então, é um produto que ele alia, né, o carrego, que hoje está muito interessante se a gente olha, né, para a taxa dos últimos 20 anos. Tá? Então, a gente pode discutir se vai ser 3,5%, se vai ser 4%, mas em ambos os cenários a gente julga aqui que é um carrego super interessante, aliado, como você falou, à variação do dólar. Né? Então, ele pode servir, né, como uma diversificação geográfica, tá? Então, ter essa exposição em dólar mais um carrego, e também ele auxilia, né, para você conseguir fazer gestão do seu portfólio em dólar também. Né? Então, a gente chama de uma reserva de emergência em dólar, e a gente julga que o momento é super benéfico, né, para a aplicação desse produto. Então, a gente está super animado. Né? O fundo ele começou em março desse ano, e tem crescido o patrimônio, a rentabilidade está super estável. Né? Então, a ideia é que esse produto não tenha volatilidade, quase que zero mesmo de volatilidade. Então, é um portfólio super protegido. Né? Então, só para falar um pouco mais do portfólio, né? Ele investe hoje 75% em T-bills, que na prática é o título protegido, né, do governo americano.
E, além disso, né, a gente tem uma alocação também em títulos corporativos de empresas de grau de investimento dos Estados Unidos. Tá? E essa carteira ela é extremamente diversificada. A gente tem um limite de não passar de 2% nessa carteira. E você pode imaginar que lá vão ter os principais bancos e as principais empresas americanas. Tá? Então, é uma alocação extremamente conservadora e com títulos de curtíssimo prazo, né, justamente para mitigar essa questão da volatilidade. Então, a gente está super satisfeito com a performance desde o início. Tá? E a ideia aqui realmente é que seja um fundo aqui simples, né, que não tenha muito susto aí para frente e que seja uma alocação aqui geográfica para se aproveitar, né, da questão do dólar, né? Então a gente está super animado com o produto. E você pode abrir para a gente pelo menos os 2 principais papéis ali do portfólio? Sim, então hoje o T-bill, né, é 75%. E, além dos T-bills, a gente tem uma alocação também em bancos, né? Então, os principais bancos aqui, JP Morgan, Goldman Sachs e corporativo, nossa principal alocação hoje é a Microsoft. Tá? Então, sempre com títulos de curtíssimo prazo. Tá? É até legal a gente trazer um pouco do detalhe aqui do portfólio do fundo, porque é algo que o pessoal sempre pergunta, né? Como que está a exposição, exatamente o que eles estão aplicando ali dentro. Bom, para a gente já começar aqui a se encaminhar para o final, Luísa, o que a gente pode esperar aí do cenário global, macro, para 2025 e o que precisa ficar no radar do investidor? Bom, vamos lá. Acho que o principal ponto é entender o que efetivamente vai ser proposto. Né? Eu acho que o primeiro assunto do ano que vem vai ser fiscal, porque acho que, não sei se todo mundo lembra, mas a discussão do debt ceiling, que é o teto da dívida americana, volta em janeiro de 2025. Né? Eles tiveram essa discussão ali no primeiro semestre de 2023, acho que junho de 2023. A solução lá foi suspender o teto da dívida até janeiro de 2025. Então, a primeira discussão do ano que vem é fiscal. Né? Vai ter toda a discussão do debt ceiling de novo. Como o Congresso é republicano, é muito difícil que eles não cheguem num consenso fácil, mas aí eu acho que eles já vão trazer a discussão dos cortes de impostos, né? Acho que essa primeira discussão de 2025 vai ser fiscal, então aí a gente já vai conseguir entender qual que vai ser o comportamento da dívida americana à frente. Né? Acho que apesar do fiscal americano importar menos, quando você pensa em países latino-americanos, etc., se tornou ponto focal, dado que eles estão com um resultado primário muito ruim, né, uma dívida muito grande em pleno emprego. Né, uma situação que não acontece, a não ser que você esteja ali em momentos de guerra. Né, você não chega nesse nível de endividamento. Então, acho que essa vai ser a primeira discussão e que pode ter implicações claras sobre a curva de juros americana. Né, a gente viu isso ali no final de 2023 e a gente pode ver isso ali no começo já de 2025, no meio de toda essa discussão de, enfim, o Fed vai mudar o ritmo, o Fed não vai mudar o ritmo. Então, acho que o primeiro assunto do ano vai ser fiscal americano. Então, acho que eu colocaria muita atenção nisso. Então, é entender o que o Trump vai conseguir fazer ou não, quais que vão ser as propostas efetivas. Agora ele está construindo o gabinete. Isso já dá para a gente um sentimento do que ele pode perseguir ou não, mas só mesmo as propostas para a gente saber. E aí, nisso, entender a reação dos países. Então, se o Trump propor alguma coisa sobre a zona do euro vai retalhar imediatamente ou vai entrar já na negociação? Como é que vai ser a reação dos países? A China vai retalhar imediatamente, vai tentar uma negociação. A China vai propor mais estímulos fiscais dado essas tarifas vindas de Estados Unidos? Então, eu acho que 2025 vai ser muito focado em Trump. O que o Trump vai fazer efetivamente e a reação de todos os países a isso. Acho que vai ser tudo voltado nisso, porque assim, os países já estão aí num ciclo mais avançado, mais ou menos, de corte de juros, o ECB deve cortar um pouco mais, deve todos os países já estarem ali até meados do ano que vem se encaminhando para o juro neutro. E acho que a discussão vai entrar muito mais no impacto efetivo de Trump, o que ele vai fazer e como todo mundo vai reagir. Patrick, aproveitando a mesma pergunta, 2025, crédito internacional, o que é importante deixar no radar? Sim, então acho que o principal vetor aqui de preocupação, né, quando a gente está na cadeira de um gestor de crédito, né, nesse momento é a China, tá? Então, esse ponto de interrogação, né, do que vem de lá, se essa desaceleração de fato vai se perpetuar aqui para os próximos anos. Acho que todo mundo sabe, né, que o investimento em América Latina acaba sendo muito correlacionado com o desempenho da China também. Então, sem dúvida, é um vetor aqui muito importante de acompanhamento aqui na nossa cadeira, tá? Então, é algo que a gente vai estar bastante atento nessa relação do Trump com a China também. Acho que é algo extremamente relevante para o investimento em países emergentes. E com relação ao portfólio por si só, né, a nossa estratégia vem sendo, né, de manter uma carteira mais conservadora do que o usual,
Tá, então a gente hoje a gente tem uma alocação aqui, como eu falei, né, em bancos, a gente gosta muito dos bancos perpétuos, mas além disso também ao longo do ano, né, a gente acompanhou aqui muitas oportunidades na América Latina, então a gente viu alguns casos, né, de default do ano passado, como a Light, como a Americanas, que deram uma oportunidade muito legal de entrada nesse offshore. Tá, então, os bons tradando no valor de face muito baixo. Tá, então, foram casos muito legais aqui que a gente conseguiu se aproveitar, né, desses casos mais micro. E é algo que a gente está sempre monitorando. Tá? Então, hoje, um caso também que a gente está olhando com muito cuidado é o caso da Samarco. Tá? Uma empresa que todo mundo sabe, né, que aconteceu em meados da década passada e que vem se recuperando. Né? Então, ela teve um acordo extremamente importante, né, ao longo desse ano, que foi o cap, né, dos gastos com a recuperação da barragem, tá, de $1 bilhão. E no nosso modelo aqui é uma companhia que ela tem capacidade, né, para conseguir arcar com esse cap, e não só isso, né, de pagar a dívida reestruturada que teve ao longo do ano passado. Então é um caso que a gente está olhando com muito cuidado, que a gente gosta do crédito, tá, e que a gente acha que a companhia vai entrar num ciclo aqui de desalavancagem, de retomada operacional também. Tá? Então são alguns casos mais micro que a gente consegue se aproveitar, né, desse acompanhamento aqui fundamentalista. Né? Então essa abordagem macro que a gente mencionou, juntamente com essa abordagem fundamentalista que nos faz, né, ter um diferencial muito grande através dos produtos offshore da BTG Asset. Maravilha. Bom, como não poderia deixar de ser, a gente tem uma tradição aqui no BTG Asset Talks de trazer um pouco as curiosidades sobre os nossos convidados, né, curiosidades pessoais ou profissionais. Então, Luísa, começando por você. Bom, eu vou então trazer duas curiosidades. A primeira curiosidade é que o BTG foi meu primeiro trabalho, desde sempre, então tô aqui desde sempre. Pretendo ficar aqui ainda por muito tempo, então essa é a minha curiosidade profissional. E pessoal é que, enfim, eu quase fui fotógrafa, né? Já estava comentando com vocês antes. Quase fui parar em outro lado desse ambiente. Quase fui fotógrafa, mas aí acabei desistindo, achei que não era tanto a minha área assim. Hoje mantenho como hobby e aí fui para economia. Patrick. Bom, do meu lado, como um bom botafoguense, supersticioso, acho que eu tenho... Ou você ama ou você odeia, né? O número 13. Acho que é um número que... Eu nasci no dia 13, eu sempre morei no andar 13, então foi algo que carregou, né? Desde a infância e carrega até hoje. É um número que eu gosto, né? Assim como o Zagallo, o Louco Abreu, é um número que me atrai também, então é uma curiosidade. Não, e legal, né? Porque é o nosso 13º episódio. Olha só. Nós três estamos fazendo a estreia aqui, então também é a minha primeira vez no Asset Talks, com exceção somente do Barca, então tem muitas coincidências aqui nessa curiosidade. Muito legal. Interessante. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Barca por estar me acompanhando aqui também, Luiz e Patrick por terem aceitado o nosso convite, espero que seja realmente a primeira de muitas participações aqui conosco, e pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, não esqueçam de nos acompanhar em todas as redes sociais, nossos canais, tanto do YouTube, Instagram, Spotify, WhatsApp, enfim, a gente está aí em todas as redes. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.